Representantes da Prefeitura estiveram recentemente em Brasília em um encontro com o ministro dos Transportes, Renan Filho. A repórter Ellen Vilela traz um resumo do que foi discutido por lá. A imagem mostra progresso, dinamismo, um trânsito intenso, veículos pesados, carros, motos. Bagunça, muito bagunçado, né? Esse retorno aí é meio complicado. A crítica é para um dos gargalos do trânsito e na paciência de condutores que moram ou que passam por aqui. Trevo Oswaldo de Oliveira, saída para Tupaciguara, Ituiutaba e para o estado de Goiás. E também é rota para vários bairros de Uberlândia, além do Distrito Industrial. O trânsito está muito ruim, né? O trânsito é ruim demais para passar. Muito congestionado, para direto para arrumar a pista e fica uma porcaria. Essas imagens são da hora do almoço. O trânsito está até tranquilo. Palavras de quem precisa enfrentar o problema. A tardezinha aqui que é o problema. O Trevo Oswaldo de Oliveira já passou por uma intervenção há mais de 20 anos por conta da quantidade de acidentes. O que aconteceu aqui? O retorno ele foi fechado pelas autoridades federais. As pessoas, antigamente, elas desciam da rodoviária sentido a BR-365 para os bairros. Esse é um exemplo. E queriam contornar, voltar para o centro de Uberlândia. Passavam por aqui. Não é possível mais. Elas queriam acessar a Avenida Marcos de Freitas Costa. O trajeto ficou mais longo com esse fechamento. Longas filas e o perigo continuou. Agora, uma luz parece aparecer no fim do túnel ou no centro deste caos. A Prefeitura de Uberlândia vai fazer um projeto para construir uma estrutura e acabar com o pesadelo de quem passa pelo local. O assunto foi discutido em Brasília. O valor que a Prefeitura vai gastar ainda não se sabe, mas o recurso já está no caixa do município. Com a conclusão do projeto, a obra será executada pelo governo federal. É o que ficou combinado no Ministério dos Transportes. Além disso, foram discutidas outras melhorias para as duas rodovias federais que cortam Uberlândia, as BRs 365 e 050. No anel viário norte, no Distrito Industrial, a pista é simples e o asfalto está bem comprometido. Aqui, a ideia é fazer as obras no percurso entre o viaduto da 050, saindo para Araguari, até o viaduto da BR-365, saída para Ituiutaba. A outra notícia é a revitalização do pavimento na 365 e 050, no trecho que passa pela cidade. A licitação está programada para acontecer nas próximas semanas e o recurso já foi liberado pelo governo federal, 86 milhões de reais. Enquanto as novidades não chegam, o motorista sonha com um trajeto diferente, pelo menos no lugar onde está o trevo, sob o olhar do ilustre comerciante do ramo da construção nos anos 50, 60 e 70, que deu nome ao local. A estátua de Oswaldo de Oliveira está na praça, em meio ao trânsito difícil, que quem sabe poderá mudar nos próximos anos. Eu acho que ia fazer um viaduto, né, para contornar melhor, né? Muito bem, e agora nós vamos conversar aqui no estúdio do Política Cruzada com o secretário municipal de Infraestrutura da Prefeitura de Uberlândia, Guilherme Silveira, que vai detalhar para a gente tudo isso aí que a Ellen rapidamente resumiu. Mas a gente quer saber agora no detalhe, secretário. Bom dia para você, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Danilo. Mais uma vez, fico grato aí pela oportunidade, espero poder passar um pouquinho para os telespectadores aí da Paranaíba o que tem sido discutido a nível Brasília e os grandes projetos que nós temos para essas duas pautas dentro do município. Certo. Secretário, vamos começar então só para a gente entender qual foi o propósito dessa reunião com o ministro dos Transportes em Brasília, o que vocês foram levar para ele, o que vocês foram fazer lá? Danilo, nós começamos um trabalho logo no início do mandato da gestão Paulo Sérgio. A grande questão é como resolver o problema que nós temos do anel viário e dos trechos federais dentro do perímetro urbano. Perfeito. Coincidiu que logo no início do mandato nós estávamos vivenciando um evento que acontece a cada 5 anos, né? No contrato de um contrato de concessão, que é a revisão do contrato da Ecovias do Cerrado. Uhum. Né? Então, de 5 em 5 anos, a NTT revisa os contratos de concessão para que se possa incrementar novos investimentos, novas adequações. Então pode ser feito durante o curso do contrato
colocar esse jabuti aí. Exatamente, porque normalmente concessões são de longo prazo, né? Normalmente janelas de 30 aí anos. Precisa revisar. Então é razoável acreditar que você não vai conseguir planejar tudo no ano zero. Perfeito. Né? Isso então, sendo agora, 2025? Nós estamos nessa janela, né? Essa janela se encerrou no dia 21 de março. Já encerrou então? Já encerrou. E no dia 27 de fevereiro nós tivemos uma audiência pública que a Prefeitura participou, né? Inclusive convocou as organizações da sociedade civil e sociedade organizada para estarem presentes conosco. Certo. E na ocasião nós tivemos um momento de fala. Depois, no dia 21 de março, nós protocolamos na consulta pública 2 pleitos. Um pleito para incluir dentro do contrato da concessão a reestruturação de todo o anel viário norte, o Ayrton Senna, que passaria por duplicação, por reestruturação do pavimento antigo e construção de alguns viadutos e trincheiras ao longo de todo o trecho. Lá do Distrito Industrial. Do Distrito Industrial. Tá. Esse foi o primeiro pleito. O segundo pleito, que nós colocamos no dia 20 de março, foi a inclusão dos trechos federais que cortam o município, né, que estão dentro do perímetro urbano, também no contrato de concessão da Ecovias. Né? Esse foi o nosso, digamos, o marco zero desse grande processo, desse projeto que nós pretendemos para Uberlândia. A partir dali, nós começamos a fazer gestão com os órgãos. Chamamos a Ecovias, que é a concessionária, a Eco falou, nós temos interesse, conversamos com a NTT, tivemos inclusive acesso a documentos que estão tramitando internamente, que a NTT já sinalizou a viabilidade dos 2 pleitos, né? Mas também nós ouvimos da própria Eco e de alguns técnicos da NTT que os trechos federais, dificilmente eles entrariam no contrato de concessão, né, porque eles não estão dentro do anel viário. Normalmente uma concessão de rodovia, ela abarca, quando você está dentro do município, o anel viário. Né? Tem que isso? Seria, digamos assim, Danilo, seria o sistema mais adequado para escoamento logístico, né? Sim. Do tráfego pesado. Então, esse foi o nosso movimento. E aí, o que nós falamos? Hoje, é desejável que a gente retire de dentro da cidade, dentro do município, o tráfego pesado, as carretas. Sem dúvida. Elas são talvez os grandes causadores, tanto do dano ao pavimento, mas também dos acidentes, enfim. Ela trava muito o fluxo viário. Mas para isso é fundamental que eu inclua, que eu dê uma alternativa a esse tráfego. Então, essa alternativa seria o quê? O anel viário. Então, ou seja, resumindo, desde o protocolo, a gente vem fazendo gestão aos órgãos. E a saída a Brasília agora, ela fez parte desse processo, né, que foi conversar com o ministro, porque tanto a NTT, DENIT e as concessionárias que prestam serviço para esses órgãos, eles respondem ao Ministério dos Transportes. Né? Tá, então deixa eu entender só para a gente voltar lá naquele começo. Foi bom que o secretário está começando desde o princípio, viu, gente? Para a gente entender detalhadamente, que eu gosto é assim. A janela já encerrou, vocês inseriram essas 2 principais propostas lá. Beleza. Isso foi aceito ou ainda está nessa fase de agora a avaliação para ver se essas propostas serão recebidas? É isso? Isso. Agora, então a conversa se deu por causa disso? Nós soubemos, né, tivemos acesso aos documentos que a NTT disse, tem viabilidade, foi um primeiro passo. Né? O que ela fala agora? Conversa com a concessionária, que é a Eco, pede para que a concessionária precifique o tamanho desses investimentos que foram pleiteados. Porque nós não estamos falando só de Uberlândia, nós estamos falando de todo o trecho concedido, que começa em Uberlândia, aqui na saída ali para o bairro Tocantins, né, eu esqueci o nome do viaduto, mas é o entroncamento da 365 com o Anel Viário Norte. Ele começa ali, o trecho concedido, e vai até Jataí. Então, ao longo de todo esse trecho, vários municípios tiveram solicitações à NTT. Né? Sim, então, nesse momento agora, eles estão fazendo essa análise. Aquilo que a NTT entende que faz sentido, ela dá um primeiro ok. E agora o passo seguinte é a Ecovias, né, fazer o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental desses pleitos para apresentar a NTT. Dizer, NTT, o impacto na tarifa de pedágio vai ser de tantos centavos, para a gente poder custear todo esse investimento. Então, a princípio, não tem pedágio novo. Isso vai ser diluído nas praças já existentes. Exatamente. Tá. E aí agora, então, está nessa fase de precificação da Eco. Isso vai ser apresentado para a NTT. O próximo passo é a NTT aprovar esse reajuste. Aprovar. Aí, supondo que ela aprove esse pleito, ela vai montar um cronograma para a construção de todos esses investimentos. Eles podem estar no ano 1. No caso, nós já estamos no ano 5 ou 6 da concessão, mas
ele vai estar pode estar no próximo ano, Sim. como pode ser diluído ao longo dos anos para não onerar tanto o contribuinte. Tá. Então, o princípio da modicidade tarifária vai ser observado pela NTT certamente, né? Mas, então, é justamente nesse ponto em que nós estamos. A gente acredita, né, porque por Uberlândia ser uma cidade estratégica, né, digamos assim, em termos nacionais, né? Então, estamos conectando as três principais rodovias no país, a 050, a 365 e a 452. E a NTT informalmente já sinalizou que a chance é significativa. Mas nós precisamos do ok do ministro, que é o manda-chuva da pasta. No fim das contas é lá, né? Tá, beleza. Aí vocês foram lá em Brasília, falaram, nós já temos isso aqui, já apresentamos lá, tal, dia 21, o negócio está aí cozinhando. E aí, como é que foi a recepção do ministro com as propostas que vocês levaram? O ministro foi extremamente receptivo. Ele se mostrou extremamente conhecedor da pauta, do pleito. Logo nas primeiras discussões ali da conversa, nos primeiros momentos da conversa, ele já entendeu a nossa intenção. Né? Nós queremos estruturar o nosso anel viário, né? Porque hoje eu estou induzindo o trânsito para dentro do tecido urbano, do perímetro urbano. E eu quero explorar o anel viário. Então ele entendeu isso, entendeu a importância da concessão do Ayrton Senna dentro do contrato da Eco. Ele demonstrou uma certa dificuldade do trecho federal para nós, né? Mas ele entendeu que esses trechos federais precisam passar por uma reestruturação. E aí ganha destaque, foi onde nós trouxemos novamente a conhecimento dele o assunto do Trevo Oswaldo de Oliveira. Isso, aí, bom, chegamos aí. Trevo Oswaldo de Oliveira, que é uma baderna, né? Já tem muito tempo, é o trevo da Ponte do Val, gente, ali do Posto Espigão. Acho que o pessoal sabe, a Ellen mostrou aí na reportagem. E aí a ideia, o que o ministro falou? Que vai liberar a grana para poder fazer a obra lá? Aí o ministro colocou o seguinte, ele falou para mim, para o prefeito Paulo Sérgio, da dificuldade que o DENIT tem em contratar projetos para Uberlândia em específico, porque é um órgão que está gerenciando o país, né? Por mais que você tenha uma superintendência no estado, são 5.500 municípios, isso foi fala dele inclusive, né? Então quando fala a importância de um projeto para Uberlândia, e aí esse projeto é a construção de um viaduto, de um entroncamento, isso é muito pequeno dentro do escopo DENIT, isso que ele quis dizer. O que ele nos pediu? Prefeito, você consegue contratar esse projeto por Uberlândia? Se você contratar os projetos, eu faço a obra. E aí, nesse momento, sem titubear, Paulo, negócio fechado. Nós vamos conduzir, está na mão do Guilherme, da Secretaria de Infraestrutura, nós vamos conduzir esse projeto. Pois é, mas que coisa engraçada, o DENIT não tem condição de fazer o projeto, mas tem de fazer a obra? Não, mas o problema não é financeiro, o problema é uma questão mais administrativa. Certo. É o que ele diz, são problemas diversos, a gente sabe que o DENIT ele tem esse problema o problema gerencial, né? É um órgão que foi ficando sucateado ao longo dos anos, por isso que ganhou muita força as concessões. Sim, Então aquilo que ficou, o remanescente, que ainda está na mão da União, está muito precário. E aí, obviamente, eles estão dando atenção aos grandes projetos. Ele não menosprezou o projeto da Ponte do Val, né? Mas ele foi bem transparente quanto à dificuldade. E nós sabemos da dor que nós estamos sentindo, então não faria sentido o Paulo Sérgio negar esse pedido do ministro. Né? Falando então especificamente sobre esse projeto, como é que é isso? A prefeitura vai licitar, naturalmente, uma empresa que vai fazer o projeto. Isso vai ser feito pelos técnicos da prefeitura mesmo? Eu já tenho um contrato vigente para desenvolver projetos de obras de mobilidade, então isso ganhou força, né? O ok do Paulo Sérgio ganhou força, né? Por esse motivo. Inclusive eu estive em Belo Horizonte na semana passada, conversando com os projetistas, tanto com o projetista estrutural quanto com o projetista com o engenheiro de tráfego, para que a gente construísse esse cronograma que é desafiador. Né? A gente entende que esse ok do ministro ele tem um tempo. Né? Não é a qualquer tempo que eu chegar com um projeto lá, as coisas podem mudar. Então, nós colocamos como meta um prazo de 3 meses, Danilo, para que a gente consiga desenvolver esse projeto. É um projeto executivo e dentro dos padrões DENIT. 3 meses. 3 meses. Porque se você também demorar muito em entregar o projeto, demora mais
trâmite lá depois para liberar a obra e aí o governo federal muda as coisas muito rápido, né? Não pode arriscar. Bom, esse projeto, quanto que ele vai custar para o cofre do município? Ou estando dentro desse contrato, não tem onerosidade a mais? Nós estamos estimando, Danilo, e eu vou explicar o porquê do estimando, algo na ordem de R$500 mil, o valor do projeto. Por que eu estou estimando? Nós vamos fragmentá-lo em etapas. Nesse momento, o que nós estamos fazendo? Um estudo de concepção. Qual seria o layout desse entroncamento? E vai ser o que ali, afinal? Viaduto, trincheiro, o que é? A princípio, nós rascunhamos 4 possibilidades. Aqui tem maior, digamos assim, aqui visualmente e tecnicamente tem mais chance digamos assim, de obter êxito, né? E agora a gente coloca isso numa matriz de decisão que vai passar, inclusive, por um ok do DENIT. Né? Eu posso pensar uma coisa que é ideal para mim, mas o DENIT entender que tem que ser alterado. Então, nós rascunhamos algumas concepções, inclusive estamos terminando de detalhar esse anteprojeto, que a princípio seria o quê? Nós prolongaríamos as 2 marginais que existem de um lado e de outro, só que elas não se conectam, até o Rio Berabinha. No Rio Berabinha, nós construiríamos 2 novas pontes. Para marginal? Para as marginais. O trecho da rodovia central, ele continuaria passando por onde está, certo? E no entroncamento com a Marcos de Freitas Costa, nós faríamos uma trincheira ligando ao Jardim Brasília e nas duas, digamos assim, do eixo para um lado e para o outro, nós construiríamos rotatórias para conectar o trecho urbano. Basicamente, essa concepção, o que ela sugere? Eu segrego quem está na rodovia do fluxo urbano. Quem está dentro do tecido urbano não vai ter conflito com carretas e caminhões, que em grande parte estão na rodovia, né? Mas terão opções, quem está na Marcos de Freitas Costa terá a opção, por exemplo, de acessar a rodovia pelas marginais, né? E nós vamos criar uma alternativa direta ao Jardim Brasília. Então, conecto aqui o bairro Tabajaras, né? Ao Tabajaras e Oswaldo Rezende, ao Jardim Brasília, direto por uma trincheira sob a 365. E mais 2 pontes conectando as 2 marginais. Esse foi um arranjo que nós chegamos lá em Belo Horizonte, inclusive. Eu cheguei lá com algumas modelagens, né? Algumas geometrias desenhadas, e lá a gente saiu discutindo melhorias. A ideia é otimizar os custos dessas obras, porque o ministro não soltou o valor que estaria Isso, eu ia te perguntar, destinado. Mas na conversa ele estimou algo em torno de 50 milhões. Então você está fazendo uma coisa mais ou menos nessa conta, para não correr o risco. Eu não posso criar algo... Mas veja, não é que eu estou fazendo a obra encaixar no recurso. Do dinheiro. Primeiro, o nosso primeiro passo é técnico, a gente vai fazer algo o necessário para atender a demanda atual e futura. Esse é o nosso foco. Se a gente ultrapassar essa expectativa, nós podemos fazer algum arranjo, né, e alguma adequação. Mas, assim, Danilo, eu não gostaria de me apegar a esses valores por enquanto, porque em fase de anteprojeto, nós ainda temos muita coisa para se discutir. Os custos, por exemplo, podem ficar mais altos ou mais baratos, a depender, por exemplo, da fundação dessas estruturas. Entendi. Então, Resumindo, Trevo Oswaldo de Oliveira seria uma trincheira e 2 pontes. Uma trincheira e 2 pontes. 2 pontes e obviamente, uma encaixe de todo o sistema viário em torno. As rotatórias ali para poder agregar. E o senhor acredita que essa obra fica na casa dos 50 milhões? Danilo, quando eu penso numa ponte, a gente pegar as pontes que nós fizemos recentemente, elas custaram na faixa de 17 milhões. 34. Eu tenho uma trincheira, custou mais, acho que foi próximo de 17 milhões também. Então eu estou nos 50 milhões. Eu tenho adequação do sistema viário. É possível que toda essa concepção ela ultrapasse o recurso do ministro. Mas o ministro não disse que é só 50 milhões. Foi um número que ele colocou na mesa, então a gente entende que isso é algo que está no radar dele, né? Que é algo que ele conseguiria honrar. E a requalificação das rodovias, dos trechos urbanos das rodovias? Porque isso também foi falado pelo ministro e pelo prefeito depois que saiu da reunião, né? Foi. O DENIT, ele tem projetos que ele faz com alguma frequência, projetos de obra, digamos assim, obras, né? Que ele faz com alguma frequência,
com cunhos específicos, né? Ora voltado para manutenção superficial, ora voltado para uma reestruturação mais pesada, ora focado nas obras de arte, né? Esses programas, eles inclusive têm algumas siglas, né? O programa Pato, o programa Crema, o programa ProArte. E isso faz parte digamos assim, da rotina do DENIT, né? Esse programa agora é um pato, é uma revitalização, uma recuperação do pavimento existente, já estava no pacote do DENIT, algo na ordem de 80 milhões de reais. E ele contempla, a gente não acessou o projeto ainda, né? Foram conversas que nós tivemos com os técnicos do DENIT, e nessas conversas eles revelaram para nós que o DENIT contratou um especialista na área de pavimento urbano, pavimento rodoviário, desculpa, e esse especialista fez um diagnóstico e um prognóstico de todo o trecho, tanto da 365, quanto da 050, quanto da 452, dentro do perímetro urbano. E com base nesse prognóstico, eles precificaram e aí estão lançando o programa. Ele não contempla tão somente o pavimento, né? No pavimento ele vai ter fresagem, por exemplo, e uma reconstrução do pavimento superficial. Em alguns casos ele vai ter que reciclar a base e reconstruí-la, né? E vai ter algumas adequações no sistema de drenagem, bocas de lobo, meio-fio, sarjeta, né? Alguma coisa ligada à conserva, roçagem, limpeza, roçagem e, digamos, alguma adequação de acessos, né, no sistema viário. E vai ter alguma coisa ligada à sinalização também. Eles têm um programa também voltado só para a sinalização rodoviária. Não é o caso, agora é uma revitalização do existente, digamos assim. Então, e aí nós tivemos uma notícia essa semana que a previsão do DENIT é publicar esse edital até sexta-feira agora. Né? Eu até conversei hoje com o coordenador, conversei essa semana com o coordenador, ele comentou comigo que a previsão era que até a próxima sexta-feira a licitação estivesse publicada. Parece que tinha uma conversa com o ministro e até vir aqui fazer isso aí, já esqueceram, né? O ministro ele manifestou a intenção de vir, principalmente, né, ao viabilizar o trevo Oswaldo de Oliveira. Então, ele entende que é uma obra relevante para nós, então ele se colocou à disposição. O Paulo falou que assim que o projeto estiver pronto, nós vamos lá para reforçar o convite para ele. Na hora que tiver o projeto, então. Na hora que tiver o projeto. Tá. Secretário, ainda sobre essa requalificação, vocês ainda não sabem, o senhor falou, não sabe exatamente o que é que ele vai fazer, mas o perímetro, onde que é que vai fazer? Quando a gente fala de perímetro urbano, a gente está falando de onde? Aqui, ó, 050 até saindo ali do Parque do Sabiá, perto do Parque do Sabiá, é 050 aqui? 3.500? Ali tem uma sobreposição da 050 com a 452. Tá, então ali naquele trecho perto do Parque do Sabiá, aí passa aqui, ó, pela Havan e tal, chega no Viaduto Regis Bittencourt. Aí tem pedacinho indo para Guari, vai também, pega ali um pedacinho indo para Guari até onde? Até ali no Guaraná Mineiro, mais ou menos? Até o entroncamento com o anel viário. Então é mais lá na frente. Lá na frente. Tá. E depois, sentido Trevo Oswaldo de Oliveira. Exatamente. Aí ali vai até na saída para o Prata. Exatamente. Aí você vai passar pelos bairros Taiamã e Jardim Patrício, até aquele entroncamento ali, com o anel viário do DR. Lá embaixo, entendi. Exatamente. Não é só para a gente entender a extensão dessa requalificação, porque, gente, olha, tem trecho ali que é uma coisa absurda. Esse pedacinho indo para a rodoviária, mas é uma coisa horrorosa, quando parece estrada de terra, estrada rural. Sabe, de tão esquisito que aqui perto da Havan, então nem se fala, e é acidente todo dia a gente noticia que isso precisa de uma solução com urgência. Bom, ainda falando desse trecho, o prefeito havia comentado que existia a possibilidade, inclusive o município, depois de reformado todos os trechos urbanos, o município assumir a responsabilidade pela manutenção das marginais. Por que disso? Porque, por exemplo, a Minervina Cândida de Oliveira, quando tem uma chuva lá, fica na terra pura. E aí o DENIT leva 1 mês ou 2 para poder resolver o problema, enquanto que ali na Rondon Pacheco, quando acontece coisa semelhante, no dia seguinte ou na madrugada mesmo do acontecido, a prefeitura já está arrumando. Então, às vezes, a prefeitura sendo responsável pelas marginais, depois que elas estivessem, claro, arrumadinhas, poderia ser essa resposta mais rápida. Iluminação também não presta. Aquela outra, como é que é do lado de lá? Paulo Roberto Cunha. Paulo Roberto Cunha.
é muito escura. É muito escura. Aí o povo não vai pela marginal. Sempre todo mundo entra pela rodovia porque não passa lá. É escuro demais, é ruim. E aí? Que de verdade tem nisso? A prefeitura pode assumir as marginais das rodovias? Danilo, vou voltar um pouquinho atrás, lá em fevereiro, quando nós entramos com os pleitos junto à NTT. Um dos pleitos era a entrega dos trechos federais para concessão, para concessionária Ecovias do Cerrado. Perfeito. Passo seguinte, nós ouvimos informalmente que a chance era remota. Apesar de ter sido ter ocorrido uma pré-aprovação pela NTT, sinalizando para a Ecovias fazer o estudo, informalmente eles manifestaram que a chance é remota. Tá. Até porque eu estou falando de 23 quilômetros e que o custo... são 23? 23 quilômetros dentro do perímetro urbano, né, federal. O custo de manutenção disso ao longo dos anos é alto e o risco de acidente, enfim. Então, para quem cuida de uma rodovia, foge muito do escopo. Isso nós estamos falando do trecho urbano, não só das marginais. Trecho urbano todo. Tá. Trecho urbano todo. Nesse momento, o DENIT nos procurou e manifestou o interesse de municipalizar esses trechos federais, que não é uma demanda nova. Isso já vinha sendo tratado na gestão passada, enfim. O que nós colocamos para o DENIT? DENIT, nossa intenção é entregar isso para concessão. Mas a gente entende que como está, não dá para ficar. O argumento do DENIT nós não temos, é aquilo que eu disse no início, é um caixa único em Brasília, toda a arrecadação vai para lá, nós estamos ilhados por rodovias concedidas, ficamos só com os trechos urbanos e nós não temos condições de manter dentro da expectativa que vocês querem. E de fato, quando a gente pensa que num cenário onde eu tenho o meu anel viário estruturado, ou seja, eu dou opção para o tráfego pesado se deslocar pelo anel viário, essa avenida ela ganha um aspecto muito parecido com... Desculpa, essas rodovias federais ganham um aspecto muito parecido com avenidas. Avenida, porque vai ficar mais o fluxo doméstico ali. Né? Exatamente. É o que a gente observa hoje numa Rondon Pacheco, numa João Naves, né, na Anselmo. E aí o que nós falamos, DENIT? Se não der certo, para a gente falar em municipalização desses trechos federais, nós precisaríamos revitalizar todo o trecho. Né? Não só o programa agora dos 80 milhões, mas nós estamos falando do Trevo Oswaldo de Oliveira, nós estamos falando do sistema de drenagem que ele precisa ser observado, nós estamos falando da iluminação pública, nós estamos falando, por exemplo, daquele entroncamento da 452 com a ferrovia FCA, Centro-Atlântica. Nossa, aquilo é um absurdo. Onde frequentemente você tem carretas parando, porque o gabarito, o pé direito ali não é suficiente, inclusive isso tem ações do Ministério Público. E, além disso, desses pontos que a gente já conhece... E mais um pouquinho mais na frente, anda mais um pouquinho, porque o do Morumbi também é um absurdo. Trevo Alvorada. Do Alvorada. Exatamente. Então, aquela passarela, aquilo é brincadeira, gente. Eu nunca vi ninguém andando naquela passarela. Nunca vi. Aquilo é uma palhaçada. Todo mundo passa no meio da rodovia e aí é uma confusão de carro e gente, bicicleta e moto que eu nunca vi igual. Então, quando a gente observa aquilo que já é amplamente conhecido por essa e pelas gestões passadas, e que já foi amplamente debatido, bem como aquilo que corre dentro do judiciário, processos que o próprio Ministério Público moveu contra o DENIT, tudo isso a gente está mapeando, né, para que essas responsabilidades elas sejam ainda do DENIT, o DENIT cumpra com elas, né, e aí sim, vamos pensar num cenário onde eu tenho meu anel viário estruturado, eu consigo jogar o tráfego pesado todo para lá, eu pego os trechos federais e torno eles grandes avenidas, né? Os recebo reestruturado, com pavimento, sistema de drenagem, iluminação e todos esses passivos criados por conta de ações judiciais, por exemplo, também tratados. Eu não vejo como algo a se descartar, porque a gente tem que pensar muito, Danilo, no bem-estar da população. Qual a expectativa hoje do DENIT amanhã mudar o cenário e falar, agora eu vou passar a investir constantemente dentro do município. Se isso não vai para uma concessão, nada será acontecer. feito. E nós temos um outro dado, e esse dado ele é fundamental nesse estudo, ou seja, se a gente caminhar para a municipalização, a gente vai observar bastante esse dado, que é a arrecadação do trecho federal. Nós temos radares dispostos ao longo tanto da 050 da 365. E o DENIT, numa das conversas, isso não foi registrado e ele não nos apresentou esses números ainda,
mas eles comentaram que esses radares arrecadam cerca de R$20 mil por dia. Isso daria cerca de 7 milhões por ano, entre 7 e 8 milhões por ano. Só para se ter uma ideia, hoje o município gasta, para todo o tecido urbano, nós temos 4.300 quilômetros de vias urbanas, ele gasta cerca de 20 a 30 milhões por ano. Teve ano pouco mais, recurso estava mais escasso, que gastou um pouco menos. Vamos pensar que seja 20 milhões por ano. Se eu pego 20 milhões por ano, divido por 4.300 quilômetros, eu chego no custo que se gasta por quilômetro. E eu observo ali 23 quilômetros revitalizados que eu vou receber. Com 7 milhões? Com 7 milhões, eu consigo manter. Sem dúvida. Não só para pavimentação, mas eu consigo manter, por exemplo, uma iluminação, eu consigo manter uma roçagem, né? E eu trago para a população o bem-estar. Né? Imagina só, com o tempo a gente começa a criar dispositivos ao longo dessa agora avenida de integração, né? De humanização, praças, canteiros centrais, ciclovias, quer dizer, paisagismo. Né? Quando a gente olha a 365 ali, a Minervinha, a entrada da cidade. Entrada da cidade e ela tem uma calha significativa. Se ela fosse revitalizada, daria um baita de um projeto que Uberlândia merece. Merece, sem dúvida. Nosso tempo está acabando, eu preciso saber do Anel Viário Norte. E o que seria lá, aquele do Distrito Industrial? Do Anel Viário Norte, são 11,5 km, vai desde a 050, ali de quem vem de Araguari, né, até a 365, para quem vai para Ituiutaba. São 11,5 km. O que foi pleiteado? A duplicação desse trecho, a recuperação do pavimento existente, apesar de que o DR agora soltou um recapeamento lá. Ah, é? Mas já fez? Iniciou. Nossa, porque aquilo lá é uma coisa... A UNED está em polvorosa, já tem um tempo reclamando disso. A gente vem acompanhando de perto. Mas, digamos assim, sobre a concessão, os critérios podem ser outros e reestruturações podem ser necessários, ainda que recapeado. E lá é concessão, né? Porque lá é anel viário. Não, mas hoje ainda é do Estado. Não, então, mas a ideia na proposta é ir lá passar para a ECO. Para a ECO, exatamente. E aí, indo para a ECO, nós pedimos essa duplicação, a recuperação do trecho existente e a construção de 7 viadutos ou trincheiras ao longo do trecho. E tem a ponte. O Rio Berabinha corta o anel viário, né? Mas 7 viadutos em 11 quilômetros? Em 11 quilômetros. É praticamente um viaduto por quilômetro. Porque se a gente pensar, hoje nós temos um distrito industrial desenvolvido e em franca expansão, né? Nós temos ali a Antônio Tomás Rezende, nós temos a conexão que vai para o Polo Moveleiro, nós temos o acesso à Limpebras ali hoje, região do aterro sanitário, nós temos a ponte do Berabinha, né? E nós temos mais algum. Aí nós temos a ferrovia que está desativada hoje, que a gente entende que ela tem toda a característica para se tornar uma rodovia no futuro, que também vai conectar um eixo importante. E quando a gente pensa em rodovia, quer dizer, esse anel viário agora ele se torna uma rodovia de fato e vai ser entregue para concessão, quanto menos entroncamentos em nível, ou seja, eu chego com um cruzamento e esse cruzamento exige paradas, né? Ou seja, semáforos ou pares, sinalização de pare, você cria gargalos, né, no trânsito, ou você aumenta demais o risco de acidentes. Então, a transposição aérea ou subterrânea, o viaduto ou a trincheira, é uma alternativa interessante. É um investimento uma única vez e que traz uma segurança grande. Até porque a concessão ela tem algumas metas de segurança a serem atendidas, né? Então, Danilo, todo esse investimento, os 7 equipamentos solicitados, mais a duplicação, isso vai girar algo na ordem de 250 a 300 milhões. Tem ainda o custo de manutenção durante os 30 anos, né? Investimentos serão necessários para mantê-lo operante. Isso tudo vai ser calculado. Vai ser calculado. E aí essa conta, desses 300 a 400 milhões, digamos assim, é que vai ser diluída nos 30 anos para saber o quanto isso oneraria o usuário, né? E é isso que a NTT vai avaliar. Perfeito. Secretário, só para terminar aqui, eu queria saber, já que o senhor tem um olhar mais amplo sobre a cidade, inclusive olhando para os trechos federais, você tem alguma notícia do Anel Viário Sul, aquela ponte inacabada lá do governo de Minas, que não sai do papel, já tem lá as fundações todas e a ponte não sai? O que virou aquilo? Tenho notícia, inclusive nós devemos visitar o trecho agora na semana seguinte com o prefeito Paulo Sérgio. As obras foram retomadas, a ordem de serviço foi concedida pelo DR, né, e a empresa já está trabalhando. A expectativa é que nos próximos 90 dias a ponte esteja pronta, com o encabeçamento concluído e pavimentada. 90 dias? 90 dias.
O contrato licitado pelo DR, ele contempla outras melhorias ao longo do anel viário, né, como um todo. Eu tinha um problema lá envolvendo as desapropriações das chácaras ali ao entorno. A prefeitura até estava tentando resolver isso. Já foi resolvido? Isso foi resolvido. Indenizou as famílias? Eu não sei, eu desconheço, Danilo. Eu não sei se isso corre em juízo, mas o processo foi feito, está desimpedido. Para que as obras sejam concluídas. Então, 90 dias, aquele anel viário realmente sai. O trecho da ponte, né? Que ela ganhou um destaque grande porque parou no meio do caminho. Parou no meio do caminho e você passa lá, tem as fundações assim. Quem acompanha o contrato é o DR, né? A prefeitura, por ser, digamos assim, o órgão afetado, né? A prefeitura, acho que se responsabilizou pelas indenizações, né? Das desapropriações. Mas é de interesse do município, então nós vamos acompanhar e a ideia de visitar agora, tendo em vista a ordem de serviço, é justamente para isso, para que a gente entenda melhor em campo com a construtora e com o DR esse planejamento. Esse é Guilherme Silveira, o secretário municipal de infraestrutura da Prefeitura de Uberlândia, falando aqui conosco. Secretário, olha, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui mais uma vez. Quando tiver notícia boa, pode voltar. Obrigado, Danilo, mais uma vez pela recepção. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso.